Antes de tudo, antes da minha transição, antes de toda essa coisa acontecer de eu trabalhar com internet, eu só era uma pessoa que gostava de. Eu sempre gostei do virtual e sempre olhei pra televisão, sempre via coisa de filme, série, sempre gostei desse meio. Na minha cabeça já tinha que eu queria fazer isso, que eu queria, sei lá, gravar vídeo pra internet, que eu queria fazer uma série, um filme, entrar na televisão, ficava assistindo, era séries que participavam adolescentes e queria estar lá igual, fazendo igual. Então, daquele meio ali, quando eu comecei a ingressar mais na internet, ver vídeos na internet, eu fiquei com muita vontade de gravar. E fui aprendendo muito novinha, tipo, com 11 anos, assim, de um computadorzinho muito ralezinho, né? Querendo ou não, vim da periferia, meus pais não tinham muito dinheiro. Meu pai conseguiu achar um computadorzinho muito baratinho pra me comprar. Eu aprendi a editar, tipo, pelo YouTube mesmo, pesquisando vídeos, fazendo muitas coisas diferentes. Coisa que ninguém fazia, mas eu não achava o que eu queria fazer no momento, né? Então, é, de início, eu gravava vídeo de Minecraft, pra vocês terem noção, que eu adorava jogar, que era criança mesmo, né? Ficava jogando, sabia gravar tela, sabia editar, jogava lá no YouTube. Aí eu perdi um canal, aí depois começava outro, e aí eu comecei a falar sobre minha vida, com 14 anos, falando, falando sobre o que da vida, que não sabia de nada, né? Não sabia nada de nada, mas só gravava lá, editava o que sabia, falava. Meu primeiro vídeo na internet, eu lembro até hoje que eu gravei pra conversar mesmo com uma câmera e falar, foi decisões da vida, com 3 anos de idade. Que decisão que eu tava tomando, meu pai de Chandra, que eu não sabia nada da vida. Mas estava lá em frente, sempre querendo, né? E sofria muito na escola, era uma chacota na escola, era tirada de chacota, o pessoal zombava, querendo ou não. Eu sempre fui, antes da minha transição, sempre fui um menininho muito afeminado, né? Eu nunca fui, tipo, de ter uma masculinidade, assim, sempre tive esse lado muito feminino aflorado da minha parte. Então, na escola, eu sofria muito bullying por isso. E quando eu comecei a gravar vídeo pra internet, as pessoas sabiam disso, só os meus amigos, os poucos amigos que eu tinha, me apoiavam. E aí foi da escola em diante, era chacota, era tiração todos os dias, já passei por diversas coisas na época da escola. Eu acho que minha virada de chave foi um vídeo que viralizou no Facebook há um tempão atrás, assim, foi em 2018, viralizou um videozinho meu, que eu falava bastante besteira também, porque eu não sabia nada que falava na internet, falava coisas que queria que as pessoas vissem, e eu achava engraçado também, porque na minha cabeça eu queria tirar sorriso das pessoas, nem pensava em dinheiro, nem pensava em trabalho, nem levava como trabalho, pra mim era mais diversão, era muito divertido fazer aquilo, porque eu gostava daquilo, gostava de pegar um vídeo, editar, gostava de gravar, gostava de ter ideias, queria ter outros tipos de oportunidades na época que eu não acabava não tendo. Meus pais também tinham a cabecinha um pouco fechada para aquilo ali, eles achavam que aquilo ali não era trabalho, que aquilo ali não ia render em nada. Então eu tive que, né, ao tempo, conseguir meu espaço ali. Quando eu viralizei na internet com esse vídeo que eu tinha dito, foi em 2018, eu lembro que nessa época foi bem complicada pra mim. Tinha passado por um... Nossa, eu tinha passado por uma coisa na escola, na saída, eu tinha voltado sozinha nesse dia da escola, eu tinha sido apedrejada por uns caras na rua. Foi complicado, foi uma barra nessa época, foi a época que meus pais me colocaram no psicólogo, foi a época que realmente o bullying realmente me afetou de verdade, tipo, me afetava, eu chorava, eu ficava mal, mas não era aquela coisa que me machucava tanto, mas no dia que aconteceu isso, me machucou de uma forma muito pesada. Hoje eu falo isso com isso muito, muito de boa, porque também já superei isso é uma coisa do meu passado, assim, mas eu lembro até hoje de pessoas saindo de trás de uma rua, e foi o único dia que eu tinha voltado sozinha da escola. E eu lembro que foi um tempo, um mês depois também teve a última coisa que eu já tava no psicólogo, já tava ferrada da cabeça, mas ainda gravando aqueles vídeos lá, um menino pegou e prendeu meus dedos tudinho na porta da escola, as portas de ferro, de chumbo, sofrendo bullying, fui na diretoria, meu pai foi me buscar, aí não deu em nada, o diretor ainda deu sarrafo no meu pai, humilhou meu pai lá, falou que não dava em nada, que o pai do menino ia vir, e foi sobre isso, foi o dia que eu ganhei meu cachorro também. Aí chegou as férias de junho, né, lá da época de 2018, que foi no mês que eu viralizei. Em um mês eu acho que eu ganhei muito seguidor. E aí virou minha vida de cabeça pra baixo. Eu tinha 14 anos naquela época, minha vida virou de cabeça pra baixo. Quando eu voltei pra escola, totalmente diferente de tudo que era. E eu não tava nem conseguindo raciocinar o que tava acontecendo na minha vida, porque tava tudo crescendo muito rápido. Eu dormi num dia, acordei no outro dia com 10 mil seguidores, não tinha nem 200. E aquilo ali naquela época, nossa, era demais, era pra todo mundo era incrível. Então, na escola todo mundo passou a me bulinar, né? Não da forma, tipo, não faziam mais bullying comigo, estavam querendo andar comigo, estavam querendo fazer aquilo. E eu comecei a deslumbrar com aquele mundo e ficar muito feliz, né? Principalmente pelo bullying ter sumido da minha vida, pelas pessoas pararem de ter mexido comigo.
Mas aí é aquela coisa, a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, vai ingressando mais no mundo da internet, vai vendo que é bem complicado, que não é fácil. Eu lembro que no começo eu não tinha muitos seguidores assim, eu tinha uns 20, 30 mil seguidores. Eu lembro que eu tentava às vezes fechar coisas assim com algumas lojas e não conseguia, tomava fecho, falavam que eu não tinha seguidor suficiente, era bem humilhada. E inclusive, eu não era assumida na época ainda. Eu vim me assumir um ano depois de ter viralizado totalmente na internet, porque nesse meio ano começou a chegar os haters, né? E os haters eram pesando na minha, sempre dizendo, ai, você é muito afeminado, você não é hétero, que não sei o quê. E eu brava, discutia na internet. Gente, não era... discutia na internet, brigava, fazia um escândalo na internet. Deu um ano, fui lá, enlouqueci da cabeça, me joguei, peguei e falei que era. Falei que era bissexual, falei que era gay, me joguei. Me assumi por pura pressão da internet, mas fui lá. Ao tempo fui me descobrindo. Eu acho que depois de um ano que eu vim conseguir ficar com alguém, mas com 16, 17 anos eu já comecei a pensar sobre minha transexualidade, já comecei a me sentir, porque eu nunca gostei de me rotular como um homem gay, eu ficava me sentindo muito mal quando as pessoas falavam isso. Eu sempre tinha essa coisa, tipo, ai, não, tá, gosto de homem, mas não sou gay. Aí eu ficava, tipo, que é? E sempre me incomodava com o meu corpo, demais. Sempre não queria, eu colocava roupa masculina, achava bonita, mas não queria aquela roupa, queria algo feminino. Não me via bem em mim mesma, mas aquilo ali eu me reprimi. Me reprimi por muito, muito, muito tempo. Passei muito tempo me reprimindo, assim, por bastante tempo na internet, mas sempre me joguei. Quando eu me assumi, aí eu me escancarei de vez, eu consegui ser uma gay bem afeminada, bem jogada. Até que veio a quarentena também, que aí eu comecei a gravar vídeos pro TikTok. Antes, né, eu gravava só vídeos de comédia mesmo pro Instagram, umas frases engraçadas, e o pessoal gostava muito, até que eu já recebia muita denúncia, porque quando eu me assumi mesmo gay, na época, lá, eu era bem novinha, eu recebi muita denúncia, muito ataque, muita perseguição mesmo, na época era bem pesado, eu ficava desesperada, eu tinha muito medo. Nossa, eu não tinha apoio nenhum diferente. A única pessoa que eu conhecia era o Alex, que me ajudava desde o início, né? Que é meu amigo até hoje, que é meu assessor, inclusive. E que sempre esteve do meu lado. Era meu fotógrafo, que queria tirar foto minha, depois virou meu empresário, começou a cuidar de mim e deu tudo certo. Me ajudava em tudo, porque sempre estavam lá pra querer derrubar minha conta e ele tentar me ajudar lá, porque era muita perseguição, de gente me xingando, de que não sei o que, tirando foto minha em shopping, falando que ia me perseguir. Era uma loucura. Eu com 17, 16 anos, essa idadezinha. Gente, a gente tava desesperada. Chegou a quarentena, né? Já tinha caído minhas contas, na minha cabeça tinha desistido. Eu falei, não vou mais continuar na internet, não é mais pra mim, não quero toda vez cair em conta, uma perseguição, não me deixo em paz. Tentei trabalhar de CLT, fui humilhada no CLT, fui demitido numa semana, aí chegou a quarentena um mês depois. Aí na quarentena umas amigas minhas da internet falaram assim, não, volta a gravar, o seu lugar é na internet, você tem que gravar com a internet, você não nasceu pra trabalhar de outra coisa, não, você nasceu pra isso mesmo. Falei assim, vai, né, vou começar de novo. Aí eu comecei com umas dublagens ali, umas dublagens aqui, mas eu já via que eu já tava crescendo e crescendo mais e vendo que aquilo ali eu não gostava tanto. Eu sempre tive esse meu lado mais engraçado e tudo mais, querendo ou não, isso é uma coisa da gente mesmo, não tem como sair. Mas eu queria algo diferente, sabe? E aí foi quando eu comecei a ver maquiagem e me interessar por isso e gostar daquilo. Maquiagem, sempre via vídeos de transição, que são aquelas transições que o pessoal faz e se diverte. E aí eu fazia aquilo muito bem, já na época, mesmo não tendo viralizado com aquilo, com as pessoas querendo me ver sempre fazendo comédia, mas eu gostava muito daquilo, gostava muito da maquiagem também. E aí eu fui tentando incluir ao pouco, fui começando a maquiar, aprendi a me maquiar sozinha, aí depois fui comprando umas laces, e aí daquele momento eu já tava sabendo o que eu queria mesmo, mas sempre me reprimindo ali na cabeça, sabe? E comecei a gravar meus vídeos mesmo. Fui gravando vídeos de transição, vídeo de maquiagem com comédia misturado, vídeo com a minha família, com meu pai não, né? Com a minha mãe e meu irmão. Meu pai não é muito afim dos vídeos, ele é mais pra lá do que pra cá. Ele não é dessa virtual, ele é mais da vida real mesmo. Mas meu irmão e minha mãe sempre que participaram dos meus vídeos, sempre gravaram vídeo comigo. Tentava a vida dos dois, que os dois ficavam doidos da cabeça comigo. Aí, beleza, os meus vídeos de maquiagem eu gostava muito, começou a dar certo e eu via que era aquilo que eu queria ficar. Sempre comecei a gravar mais e mais vídeos de maquiagem e sempre me encontrando mais como uma mulher trans, mas ao mesmo tempo me reprimindo muito, porque eu já levava uma vida de homem gay que não era muito fácil, porque eu era um gay afeminado, na época eu era bem gordinho, então o pessoal pesava muito na minha por conta disso também, por conta do meu peso, além da minha sexualidade, o pessoal pesava demais por conta do meu peso. E aí,
Eu reprimi aquilo, me fechei pra aquilo. Eu lembro que no finalzinho da quarentena, nos meus 17 anos, tava pra acabar a quarentena, nem tinha acabado, tava pra acabar ainda. Eu fui morar sozinha. Eu decidi morar sozinha porque na época ainda eu trabalhava com o meu pai, né? Eu trabalhava junto com o meu pai num comércio que ele tinha. E aí meu pai disse que se eu quisesse parar de trabalhar lá com ele, eu tinha que seguir o mundo afora. Eu falei, ah, é? Pois eu já tinha meu dinheiro, já tava ganhando dinheiro com a internet nessa época, eu tava ganhando bastante dinheiro já com o TikTok. Como tava em meio de quarentena, né? Não tinha pra onde eu ir, não tinha pra onde eu sair, não tinha com o que gastar, então tinha dinheiro guardado. Me joguei. Fui mesmo, trabalhei bastante, comecei a morar sozinha. Quando eu morei sozinha, assim, começou a ir de boa, nos primeiros, acho que, nos primeiros 3 meses foi muito tranquilo. Aconteceu umas coisas lá na internet que acabaram rolando umas fofocas, umas brigas na internet, que sempre rolava polêmica. Naquela época era uma época muito de militância e de cancelamento, rolou um cancelamento meu, que pesou demais, né, no que eu gravava, que derrubaram minhas contas também, e aí pesaram muito mais na minha sexualidade também, pesaram muito mais no meu corpo, foi quando eu fiquei doente, e aí eu tive bulimia, fiquei com bulimia, né, que eu emagreci muito, perdi mais de 30 quilos em pouquíssimos meses, assim, fiquei praticamente anorexa. Quando meus pais me viram, eles até desesperaram nessa época. Eu fiquei morando eu fui morar pertinho dos meus 18, né? Porque eu tava virando 18, beirando 18, e voltei com 19 anos pra casa. Meu pai disse que não durava 3 meses, durei 1 ano, né? Só pra dar uma calada na boca dele, por favor, que sou capaz. Quando eu voltei pra casa, meu trabalho começou a andar de novo, porque eu comecei a me focar mesmo, porque quando eu estava morando sozinha, tava muito mal da cabeça, eu fiquei muito ruim da cabeça, as coisas que tinham acontecido comigo me afetaram demais, me machucaram demais, eu fiquei bem ruim mesmo, eu não tava assimilando, fiquei com bloqueio criativo, não conseguia mais gravar, não conseguia mais me soltar, eu tinha me retraído bastante, a pessoa que eu era toda soltinha, alegre, eu tinha me fechado bastante, comecei a ficar com muito medo do que eu falava e fazia na internet, que eu sabia que poderiam me julgar de alguma forma. E aí, depois de em diante, quando eu voltei para casa dos meus pais, voltei a gravar vídeo com a minha família, alguns vídeos de maquiagem, comecei a trabalhar de novo, comecei a ganhar dinheiro de novo, comecei a colocar minha vida no lugar, as coisas que tinha para se acertar, de dívidas que eu acabei tendo, eu comecei a resolver, graças a Deus. E eu falei que tava indo tudo certo, e continuou indo, né? Deu o meu trabalho certo, continuou indo. Aconteceu de eu perder conta de novo por conta de perseguição e denúncias ainda, por outros N motivos talvez, eu não sei. Sempre teve muita denúncia e sempre teve uma perseguição muito grande, acho que com qualquer pessoa da comunidade que grava vídeo pra internet, sempre teve essa perseguição, né? De pessoas que vão lá, fazem grupo, mutirão pra denunciar a conta de alguém, ou derrubar e vice-versa.